Mateus capítulo 9. O paralítico de Cafarnaum. E entrando no barco, e passou para outra margem, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo. Perdoados te são os teus pecados. Eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais difícil dizer ao paralítico: Perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que sabais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados? Disse então ao paralítico: Levante, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. A vocação de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, e disse-lhes: Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. O jejum. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão com que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste, e faz-se maior a rotura. E nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deitam-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. A cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Trazendo-lhe estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impor-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus levantou-se, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo o instrumentista e o povo em alvoroço, disse-lhe: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se deles. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. A cura de 2 cegos de um mundo. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram deles, e Jesus disse-lhes: Crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja vós feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai, que ninguém o sabia. Mas tendo-lhe eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, e
e expulsou o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios, a seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando-os nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas, que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara.